Bom dia para você que acompanha o Morning Call. Hoje eu estou aqui com o André Ribeiro. O André está em São Paulo e eu estou em Brasília. André, bom dia, tudo bom? Bom dia, Mara. Prazer. André, aqui em Brasília, ontem eu estive lá no Congresso, fiz uma entrevista com o Mauro Benevides Filho, que vai apresentar um substitutivo para a PEC da Previdência. Ele é cotado para ser presidente da comissão especial, mas de qualquer forma estará na comissão especial. O PDT está com dois nomes na comissão especial e vão apresentar um substitutivo, a PEC que está em discussão. E nesse substitutivo, ele coloca os pilares, ele adiantou para a gente alguns pilares, e tem entre eles ter um pilar solidário, enfim, de um salário mínimo para mesmo para quem não contribuiu. Tem um pilar de repartição que tem um teto de até 4 mil, quer dizer, reduz o teto atual da Previdência para 4 mil, tem a idade mínima, e tem um pilar de capitalização, quer dizer, a parte acima disso vai ser capitalização, e isso para o regime geral, para servidores públicos. Qual é a tua expectativa para essas próximas semanas em a discussão, a criação da comissão e a discussão na comissão especial, uma proposta de substitutivo? Você acha que vai atrasar ainda mais? Como é que o mercado vai receber isso? Olha só, eu acho que tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. O aspecto positivo é que o Mauro Benevides, ele é da oposição e ainda assim ele apoia claramente uma reforma da Previdência, seja ela qual for. E você está sinalizando de antemão que isso, inclusive, a transição para um regime de capitalização, que é algo que ainda é controverso e questionado pelos deputados, porque na reforma do Paulo Guedes, que prevê economia de 1 trilhão, a transição para o regime de capitalização consumiria quase 400 bilhões de reais, quer dizer, 1 trilhão de economia para 400 bilhões de reais de gastos adicionais nessa transição. Então, o Mauro Benevides, enfim, ele próximo do Ciro Gomes, teoricamente uma oposição ferrenha, ele vai ter um papel bastante importante, mas com muita consciência em relação à necessidade da reforma da Previdência. Agora, ainda assim, oposição. E são, no mínimo, 40 sessões. Então, acho que o mínimo que a gente pode esperar para as próximas semanas, eu diria meses, é bastante emoção. Porque, na verdade, a proposta dele, como você falou, ela não diz que não tem déficit, pelo contrário, ele diz claramente na entrevista, quem quiser ver a entrevista está no canal, ele diz claramente que tem um déficit, tem que ser resolvido isso, só que o arcabouço do que ele faz, que aliás é muito parecido com o que está acontecendo no Chile, quer dizer, na verdade ele propõe esse modelo de capitalização, mas só que já com os ajustes que o Chile está fazendo hoje, né? Fez recentemente, que criar pilar solidário, criou com a Bachelet, que é criar a contribuição patronal, ele coloca essa contribuição patronal, mas olha que interessante, a contribuição patronal no modelo dele, pelo que ele adiantou para a gente, ela é menor do que é a contribuição patronal hoje para o regime de previdência atual. Então, seria, por exemplo, o trabalhador contribui com 11 e o empregador contribuiria com 11 também, não mais com 20. Quer dizer, deixa até mais produtivo, né? Quer dizer, o problema é que essa discussão tende a levar mais tempo do que se ficasse focado num projeto só, mas de qualquer forma é uma discussão que trata de uma forma séria a questão fiscal, não entra naquela coisa terraplanista de que não existe déficit, né? Eu diria que esse é o debate construtivo, ainda que demore mais, e o mercado hoje, de certo modo, ajustou as expectativas para uma aprovação, vamos dizer, até o fim do ano. Claro que melhor antes do que depois, mas essa, pelo menos, é a oposição construtiva
e com reconhecimento de que existe um déficit, um problema estrutural claro, e aí vai colocar argumentos objetivos para o debate. Isso eu acho que é muito positivo e acaba sendo construtivo para o país. O que a gente não quer é ver o que aconteceu agora na instalação da CCJ? CCJ, quer dizer, na admissibilidade do trâmite da reforma da Previdência, uma briga sem nexo. O problema é que, conhecendo o Brasil, possivelmente a gente vai ter não só a oposição construtiva, que quer debater, que é o posicionamento do Mauro Benevides, mas possivelmente a gente também vai ter a oposição estridente e sem nexo tentando impedir o avanço da reforma. E isso significa que os mercados tendem a ficar voláteis, enfim, com muita oscilação durante todo esse processo. Eu tenho muita dificuldade de prever o que vai acontecer nos próximos meses em relação ao mercado, até porque a gente depende desde o desempenho e do comportamento dos mercados americano, chinês, europeu, e ao mesmo tempo dos nossos vizinhos argentinos, que passam por maus bocados. Então, é uma conjunção de fatores externos e internos. O que a gente pode dizer internamente é que as taxas de juros, elas devem continuar num patamar baixo por um longo período de tempo. Agora, o dólar aproximando a 4 traz o questionamento se o Banco Central vai ou não, de alguma maneira, dar liquidez para o mercado. E, enquanto isso, na minha atividade, que é a escolha de empresas que vão gerar lucros crescentes ao longo do ano, a gente tem um otimismo grande. Então, claro que tem a volatilidade macro e nós, como gestores focados em investimentos em ações, eu acho que a gente tende ou tenta se aproveitar dessa volatilidade nos momentos mais extremos, sejam eles de otimismo ou de pessimismo. Tentando ser mais objetivo e respondendo a sua pergunta, maio especificamente tende a ser um mês bem negativo para a Bolsa. Os últimos 10 anos a Bolsa caiu em maio. E isso tem gerado um ruído no mercado e muita gente eventualmente se antecipando em abril para o que seria um maio ruim e um maio de início de discussão mais profunda da reforma da Previdência. Agora, eu acho que as expectativas do mercado, de certo modo, já foram balizadas para baixo. Já estão precificadas. Eu tenho dificuldade de dizer se estão precificadas ou não, mas eu diria que a expectativa hoje está em torno de algo de aprovação de algo em torno de 500 bilhões de reais, sem regime de capitalização e até o fim do ano. Esse é a minha suposição, conversando com gente próxima do mercado. Então, se a gente tem uma oposição construtiva que entende que a reforma tem que ir adiante. Ontem o Rodrigo Maia deu uma entrevista longa à noite no Globo News e ele foi muito claro na necessidade de aprovação da reforma da Previdência e foi construtivo. E ainda o Bolsonaro fez o discurso agradecendo aos parlamentares e ao Rodrigo Maia especificamente. Então, está tendo um andamento e a discussão agora, de fato, vai começar. Os mercados, eu acho que devem ficar voláteis, mas, ao mesmo tempo, as empresas continuam produzindo e algumas delas gerando lucros crescentes. E, normalmente, via de regra, é isso que o mercado de ações segue. E você, na verdade, toda essa discussão da Previdência, enfim, a dificuldade do governo em articulação no Congresso, esse vai e volta, esses avanços e recuos, ele acaba ofuscando a agenda micro. A agenda micro ela está caminhando, né? Na infraestrutura, o ministro tem feito um trabalho que está sendo muito elogiado e isso pode gerar oportunidades nas empresas, na Bolsa, né?
Eu estou 100% de acordo com você, quer dizer, na parte micro, reformas silenciosas caminham, enquanto na parte macro tem todo esse ruído, a gente na parte micro, quer dizer, o cadastro positivo foi aprovado por mais do que 330, 340 deputados, quer dizer, foi uma maioria absoluta, muito maior do que a necessidade de aprovação de número de deputados para a reforma da Previdência. Então, o cadastro positivo caminhou. Outro tema que é relevante é a liberação de participação de 100% das empresas aéreas estrangeiras no capital de empresas aéreas brasileiras. Era uma pauta do Temer que também foi aprovada. O ministro da Infraestrutura, ele, queira ou não, teve muito sucesso nas concessões que foram colocadas para o mercado ao longo desses 3 primeiros meses. Ele, de fato, entregou os 100 primeiros dias enfim, com endereçamento muito positivo. E agora a gente tem o ministro do Meio Ambiente, por exemplo, e hoje está na capa de alguns jornais, acelerar o processo de licenças ambientais, que no Brasil, de fato, tem sido muito exagerado. Algumas companhias que ganharam concessões de infraestrutura, sejam elas ligadas a ferrovias, transmissão de energia, geração, demorando 3 a 4 anos para ter a licença ambiental. Quer dizer, isso faz com que a volta do emprego demore muito e a gente precisa de celeridade nesse processo e, obviamente, respeitando o meio ambiente. Então, acho que tem uma agenda micro. Ontem também, um outro ponto que foi colocado foi o Open Banking, a partir do segundo semestre de 2020. Então, aos poucos, tem um secretário, o Carlos da Costa, que toca essa agenda micro de produtividade, de desburocratização, digitalização, enfim, que tem andado silenciosamente, ou talvez nem tão silenciosamente, mas o mercado está muito focado na reforma da Previdência. E mercado internacional, a gente tem sinais da Europa, enfim, a China, da Europa e da Ásia, e sinais internacionais assim um pouco melhores nas últimas semanas, embora ontem e hoje a abertura de mercado acho que não foi tão boa, mas enfim, você tem um certo equilíbrio ali, não é tão ruim como foi esperado no passado. E você tem a Argentina. O que tem qual é a nossa exposição à Argentina? Porque a Argentina, enfim, está passando, tá com extrema dificuldade para a inflação, congelamento de preço, enfim, tudo aquilo que a gente já viu no passado. E qual é a chance disso contaminar o mercado brasileiro? Enfim, se na Argentina você tem uma volta da Cristina Kirchner, se isso tem um impacto para a gente? Olha só, eu acho que a parte política da América do Sul, ela tem seguido uma linha de centro-direita. Há 10 anos, se nós olhássemos o mapa da América do Sul, ele era todo dominado por governos de centro-esquerda. Era um mapa da América do Sul todo vermelho. E hoje esse mapa é quase que integralmente azul, exceção feita a 2 países. O Macri está passando por uma dificuldade muito grande e implementando até congelamento de preços, que por uma pessoa com uma agenda extremamente liberal é algo super questionável. Então a Argentina passa por esse momento difícil. Eu acho que a possibilidade de contaminação, de fato, do Brasil pela Argentina, ele é muito baixo. A Argentina é um parceiro do Brasil, sob o ponto de vista comercial, importante, mas, ao mesmo tempo, os fundamentos da economia lá são muito diferentes dos da economia daqui. Quer dizer, eles não têm reservas em dólar, são endividadas em dólar. Então, qualquer movimento mais abrupto da moeda
de valorização do dólar contra o peso, e ontem o peso atingiu a mínima histórica, desvalorização de mais do que 3%, isso faz com que o endividamento das empresas aumente em pesos naturalmente. E essa necessidade de repassar preços, enfim, a inflação tem vindo muito mais alta do que o esperado. E ontem saiu uma teórica primeira pesquisa que é super pouco confiável, mas mostrando a Cristina Kirchner em primeiro, e aí o mercado na Argentina entrou em pânico, e eu acho que no curto prazo esse tipo de ruído acaba sim contaminando o Brasil, mas estruturalmente a possibilidade de contágio pela Argentina, eu acho que acaba sendo muito baixo. Tá? Ontem, inclusive, eu estava lendo algumas notícias, muita gente achando, inclusive, que o Macri ou os partidos alinhados com o Macri pudessem ter plantado as pesquisas em favor da Cristina Kirchner para incentivar uma candidatura dela, porque o povo argentino, no fim das contas, ele tem horror a Cristina Kirchner. Quer dizer, ela seria uma competidora mais frágil ao Macri do que, eventualmente, alguém de centro-esquerda. Então, há todo tipo de boato, o fato é que a moeda se desvalorizou, o real acabou se desvalorizando quase 2% ontem. Eu acho que tem sim um movimento de contágio de curto prazo, mas estruturalmente eu não vejo a possibilidade de contágio. O Brasil está numa outra linha de negócios e eu fico muito mais preocupado com a situação dos mercados externos, porque, queira ou não, o S&P, que teve uma queda histórica em dezembro do ano passado, já recuperou toda essa queda e está na máxima histórica. O preço do petróleo voltou a subir fortemente, o dólar tem se valorizado contra todas as moedas do mundo, e ao mesmo tempo a gente tem a China, que parece ter passado por um ponto de inflexão em termos de desaceleração do PIB e da atividade econômica, já mostrando sinais de reaceleração. Então, os sinais, eles são, de certo modo, mix do mercado externo, e no mercado interno a gente tem essa agenda de crescimento frágil, juros muito baixos, e o Congresso agora, de fato, entrando no início da negociação pesada em relação à reforma da Previdência. Ao mesmo tempo, as reformas micro, que são muito importantes para a economia brasileira, para destravar os negócios e a geração de empregos, essas têm caminhado silenciosamente, mas elas têm caminhado. Ok, então fortes emoções aí para as próximas semanas nos aguardam, não é isso? Fortes emoções, e felizmente o meu negócio é olhar para o crescimento de lucro das empresas. A bolsa ou as companhias, elas se valorizam em bolsa de acordo com o crescimento de lucro que elas apresentam ou não. Então, tem esses ruídos macro, saber conviver com eles e, eventualmente, se aproveitar dessa volatilidade para beneficiar os nossos clientes finais. Ok, muito obrigada, André. Você que ficou com a gente, eu te espero amanhã. Compartilha, deixa dúvidas, críticas, sugestões, que a gente lê tudo por aqui. Um bom dia para você, André, um bom dia para todos vocês. Obrigado, Mara. Bom dia.